gente vai conversar com a professora da Unesp e ativista do Movimento Negro aqui de Rio Preto, a Mônica Abrantes Galindo, ela que está aqui no Zoom comigo. A doutora Mônica é também coordenadora do Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão NUP e conselheira do Conselho Afro Municipal. Doutora Mônica, tudo bem? Me ouve legal? Oi, Alexandre, ouço bem sim. Você me ouve bem? Ouço sim, muito bom. Obrigado por participar aqui com a gente, doutora. Queria que a senhora falasse aí desse repúdio ao Sérgio Camargo, porque agora, já faz um tempinho, né, que ele foi nomeado, teve algum fato novo. Queria que a senhora discorresse aí sobre essa questão, doutora. Olha, Alexandre, eu acho que o que vem acontecendo é, em cada momento, a gente tem um acúmulo, né, de ações nessa linha disso que você disse, né? A Fundação Palmares, ela tem como objetivo essa questão de preservação da cultura negra, de valorização da cultura negra, e, infelizmente, né, desde da sua nomeação, o Sérgio vem cada dia em diversas ações trabalhando no sentido contrário, né, dos objetivos dessa fundação. O fato mais recente, a nossa organização mais recente, nós estamos agora num conjunto de intelectuais negros e negras, na verdade é um grupo, um coletivo de todo o Brasil, que agrega professores, pessoas ligadas a essa questão, pesquisadores, intelectuais, e que nós resolvemos, né, nos unir, primeiramente, nesse sentido, né, de fazer uma manifestação, fazer uma carta de repúdio. A carta, inclusive, nós já fizemos a representação no Ministério Público em relação a isso, né? A Fundação Palmares, ela não pode ficar assim à mercê de um interesse de um governo, né, na hora. Ela tem os interesses que são da Fundação, que estão voltados à defesa da população negra. Então, essa carta, esse manifesto, ele foi feito e já está correndo. Nós não somos os únicos, há outros movimentos que têm feito, então a gente se une, né? Há outros professores da Unesp de outros campos também estão juntos. Aqui da cidade estou eu e o advogado e professor de Direito também, Tiago Vinícius, que não é da Unesp, mas é da Federal do Mato Grosso. Ok. Esse Sérgio Camargo, ele já era uma pessoa conhecida do movimento negro? Vocês conheciam ele ou ele surgiu do nada? Qual que é o histórico desse cidadão? Olha, eu também, assim, eu sei algumas coisas, né? Por exemplo, ele é filho de um ativista muito famoso, né? Então, isso também é um ativista negro, uma pessoa que trabalha com essa questão da literatura, que é o Oswaldo. Então, isso também é uma circunstância, assim, que coloca um problema muito grande, né? Mas acho que, então, de uma certa forma, já era conhecido, né? Agora, acho que um ponto importante da gente pensar é essa questão da representatividade, né? Que acho que precisa ficar a gente o tempo inteiro lembrando. Infelizmente, o fato dele ser negro, estando nesse lugar, mas não levando as pautas e a defesa do movimento negro, é muito triste, né? Porque, na verdade, acaba servindo até como um prejuízo, né? Um motivo a mais. Olha, ele é negro e está com esse discurso, falando questões, por exemplo, minimizando essa questão do racismo, dizendo essa questão, por exemplo, todas as vidas importam, então trazendo um monte de questões assim, ruins para o movimento e para o combate, principalmente, dessa questão do racismo, que, embora, obviamente, nos afete diretamente, é um problema da nossa sociedade, né? Ele revela uma sociedade que está doente e que faz mal para todo mundo, né? Brancos e negros sofrem, mas, obviamente, nós, negros, estamos sofrendo os efeitos disso muito mais duramente. Pois é, porque o sujeito até pensar assim é um problema dele, né? Mas à frente de uma fundação que prega valores totalmente contrários não faz sentido, né? Parece que colocaram ele ali só justamente para desconstruir mesmo aí o discurso, né, dos movimentos e dos ativistas aí do movimento negro, né, doutora Mônica? E exatamente, viu, Alexandre? Inclusive por isso que é possível a gente falar
de uma questão assim, de uma improbidade administrativa mesmo. Porque a fundação, como você bem disse, que você tenha as suas opiniões, é muito triste, né, que seja dessa Sim. linha, mas quando você está à frente de uma organização que tem os seus objetivos e você não se alinha com isso, aí você está tendo um problema que é de uma outra natureza, não é da natureza pessoal, daquilo que eu acho, ou daquilo que eu penso. A fundação, ela é uma instituição pública, criada pelo governo, então ela responde, sim, aos objetivos a que ela foi criada, então ela não pode ficar à mercê daquilo que eu acho. Além disso, a gente tem as questões históricas e acadêmicas que vão dar um respaldo, né, para todos esses objetivos e as coisas que são importantes, para a gente não virar e falar, eu acho que não teve, ou eu acho que não é assim. Então, a gente não pode tratar as coisas dessa maneira, né? A gente está falando de história, de pesquisas e de objetivos institucionais. Então, isso é muito sério e importante de pautar. Sem dúvida. Guardadas as proporções, seria como colocar um nazista na presidência da Confederação Israelita, né? Não dá liga. Ô, doutora, aproveitando aí a participação da senhora, tem alguns temas que eu queria repercutir com a senhora. A senhora até falou aí citou todas as vidas negras importam, né? O Black Lives Matter lá, que surgiu com o assassinato do George Floyd, e a gente teve, de novo, várias vezes depois daquilo, mas a última aí, não lembro nem o nome do cidadão lá, mas baleado 7 vezes pelas costas, um negro, pela polícia, ele entrando no carro dele, os 3 filhos no carro, o que desencadeou uma nova onda de protestos lá no Wisconsin, né? Não sei se é assim que fala, e que está se alastrando pelo país. A gente viu a rodada da NBA e alguns times se recusaram a entrar em quadra, liderados pelo LeBron James. Lá nos Estados Unidos acontece isso. No Brasil, a gente vê negros serem mortos todos os dias e a sociedade parece anestesiada. E que relação a gente pode fazer das duas realidades? Então, Alexandre, é isso, né? Você vê, com esse evento lá dos Estados Unidos, né, que também acontece bastante, você vê, aqui a gente teve uma série de eventos também, né? Então, o pessoal do futebol, enfim, né, algumas manifestações, tudo mais. Mas é isso que você falou, nós aqui no Brasil, nós temos esses dados gritantes da morte da população negra. Por exemplo, saiu agora, né, o Atlas, né, da violência de 2019. Vou repercutir com a senhora também aqui. São alarmantes, né, em relação a isso, né? Veja, acho que quando a gente pensa na questão do movimento negro, é uma coisa importante. Porque parece também, algumas pessoas falam, a gente não está fazendo. Não, o movimento negro nunca parou, né? As vitórias que a gente tem em relação a uma melhora, que ainda falta muito em relação a essas questões, né, de combater violência, de trazer isso à tona, de ações que venham, de alguma forma, proteger a população negra, são feitas pelos movimentos negros, pelos movimentos de negros, por movimentos de pessoas que se importam com isso. E, infelizmente, a gente realmente não tem a visibilidade que a gente precisa, mas os movimentos negros jamais pararam, e não são de hoje e nem desses momentos que estão acontecendo. Uma pena que essa visibilidade ela aconteça quando a gente tem esses eventos lá fora. Mas, de novo, a gente tem esses movimentos acontecendo direto. Não sei se você vai falar um pouquinho, mas eu gostaria de falar um pouco até do vídeo, né, que a gente fez. Então, nós do movimento... O documentário? Do documentário. Não, então até eu vou falar para a senhora, acabando o programa aqui, na sequência a gente vai exibir ele com a permissão aí de vocês. Temos, sim, muito obrigada. Então, nós fizemos um documentário que foi justamente, viu, Alexandre, nessa linha. Qual foi? Porque, assim, muitas pessoas não sabem da existência e de tudo que o movimento negro tem feito nos últimos anos, no Brasil, não só nos últimos anos, mas há muitos anos, né? Quer dizer, mesmo quando a gente pensa no período, né, de escravidão e de tudo mais, às vezes a gente tem aquela história de que os negros escravizados eram passivos, né? Não reagiam. Então, até essa história
também, ela não é contada de uma maneira correta, né? Porque você tem uma série de revoltas, você sempre teve a população negra se movimentando e tentando e brigando para que as suas condições fossem diferenciadas. Então, acho que a gente precisa, e isso talvez tenha parecido bem, acho que é uma coisa que a gente precisa puxar, é que essa questão do racismo, ela precisa sim ter o envolvimento de toda a sociedade. Nós precisamos ter as pessoas não negras envolvidas com isso para que a gente possa sim ter um combate, melhorar a nossa sociedade no geral. Ter uma sociedade racista é ruim para todo mundo, é um sinal ruim, faz mal para todos, né? Então todos nós precisamos combater isso com força, com veemência, sermos antirracistas. Pois é, e inclusive a gente, pelo menos assim, desde que a gente se dá por gente, a gente ouve que o Brasil não é racista, é uma sociedade miscigenada, não tem racismo, todos convivem bem. Parece que não é bem assim não, né, doutora? A gente, principalmente de uns tempos para cá, a gente tem visto aí, parece que esse racismo ganhando corpo, ganhando voz. Na verdade, Alexandre, nós nunca tivemos, né? Nós tivemos, então, essa narrativa de uma certa democracia racial que encobre, né? Ou que tenta encobrir essa violência, né? Ou talvez assim, desculpa interromper, tá tudo certo desde que o negro não saia ali do gueto, né? Não vem me incomodar aqui. Exato. E também, de uma certa forma, ela encobre essa violência iminente. Você vê os dados, por exemplo. Esses dados são dados que a gente tem de uma democracia racial, não é? Os dados, por exemplo, em relação à educação, em relação à saúde, em relação aos lugares, em relação à população no geral, em tudo, qualquer coisa que você vá pensar. A Covid, para a gente pensar numa questão mais atual. Quando eu vou ver os dados relativos à Covid para a população negra, os dados são piores, né? Morre-se mais, tem uma questão social, obviamente, envolvida. Quando a gente vai ver as questões de classe, a gente também tem. Então, esses dados, eles evidenciam que não há essa democracia, né? Não há esse tratamento igual. E acaba, de uma certa forma, talvez até por essa questão mesmo da gente ter essa miscigenação, disfarçando ou querendo disfarçar dados que são evidentes, situações que são evidentes, quando a gente vê os números, quando a gente vê a situação da população negra. E da representação também, né? Da representatividade, né? Quando a gente vai ver nos cargos de poder, na política, enfim, nas profissões, né, de maior prestígio, a gente não vai ter uma proporção, por exemplo, que é a proporção da nossa população, que é mais de 50% de pessoas negras. Sim, inclusive a senhora falou de cargos eletivos. Essa semana o Tribunal Superior Eleitoral aprovou aí uma resolução, uma regra para que partidos tenham cota para negros nas eleições. Isso vai valer para 2022, inclusive com repartição igualitária do fundo eleitoral. Isso é uma medida válida? Eu acredito, sem dúvida, é válida, mas é pouco, né? É claro, né? A gente tem, né, que caminhar assim nessas questões. Então, é válido, mas a gente precisa, por exemplo, além de ter essa cota para a participação, nós precisamos avançar de ter a cota para a efetiva eleição. Exato, então, não é para ser laranja ali igual as mulheres, né? Exato, exatamente. É a mesma coisa da questão das mulheres, né? A gente vai caminhando mais ou menos nisso. É importante ter a questão dos 30% das mulheres? É claro, avançamos. É importante ter a questão do dinheiro? Também, né? Mas precisa mais, porque senão não adianta, né? Eu vou ter a candidatura, vou ter a possibilidade de participar, mas eu não tenho efetivamente a pessoa lá. Então, o que nós precisamos? Eu acho que aí é uma próxima fase, uma outra fase paralela aí para a gente brigar. A gente precisa ter uma garantia de estar lá. Então, eu quero um percentual de negros lá, um percentual de mulheres lá, nesses lugares. Aí sim a gente começa a ter uma garantia e começa a ter essa questão da diversidade, que, de novo, a diversidade em qualquer lugar, ela é bom para a sociedade. Então, a gente não está falando de ajudar, de abrir uma brecha para que as mulheres venham, os negros venham. Não.
A nossa população tem mulheres e tem negros e esses lugares precisam ser, sim, ter o olhar dessas outras pessoas também, que não são minorias, né? Mas a gente fala em termos de minoria de representatividade, mas precisam estar presentes nesses lugares, trazendo as suas visões e falando por si mesmo. Isso é muito importante, né? Os outros podem falar, mas as mulheres querem falar por si, as pessoas negras querem e podem falar por si a respeito daquilo que lhes interessa e que é importante nessa sociedade que estamos aqui. Muito bom, gente. Estou conversando com a professora doutora Mônica Abrantes Galindo, professora da Unesp. A senhora citou o Atlas da Violência. Vou citar alguns dados aqui para a senhora repercutir, discorrer em cima. Assassinatos de negros aumentam 11,5% em 10 anos e de não negros caem 12 quase 13%. Em Alagoas, para cada não negro vítima de homicídio, morrem 17. Na Paraíba, 9. Em Sergipe, 5. Ceará, 5. Enfim, tem vários dados, sem contar mulheres, né? Em 2018, 4.500 mulheres foram assassinadas, uma taxa de 4,3 para cada 100 mil habitantes. Enfim, são dados aí que mostram que os negros e as mulheres são as maiores vítimas da violência e da discriminação nesse país, infelizmente. É verdade. E você vê, Alexandre, do que a gente está falando? A gente está falando de machismo e de racismo. E às vezes as pessoas não gostam, né? Ai, não fala, não cita, mas a gente precisa sim. Esses dados, eles mostram isso, não é? A gente tem, se não me engano, a média, né? Você falou de pontos, há lugares em que dá quase para cada um não negro 17, mas se não me engano, a média está de 1 para 2,7, a média geral. Então, são quase 3, 2,7, né? para cada negro assassinado, não negro, 2,7 negros. Então, quase 3 vezes mais aí, né? Quase 3 vezes mais. Então, é claro que a gente tem um problema, que está evidenciado que há uma questão de racismo, sim. E quando a gente vai ver também em relação às mulheres, a questão da violência contra a mulher e tudo mais, é a mesma coisa. Evidencia que a gente ainda tem uma sociedade que, sim, é machista. Nós temos discutido um pouco mais isso, nós temos falado, esses dados têm sido revelados, sem dúvida, né? Eu gosto muito do Ariano Suassuna, que ele diz o seguinte, né? Que a gente não pode ser nem pessimista, nem otimista, mas a gente precisa ser um realista esperançoso. Então, eu quero me colocar dessa maneira. Então, acho que a gente pode olhar assim, o fato da gente ter esses dados, isso já revela alguma coisa, algum tempo atrás a gente não tinha, que até permitia essa discussão sobre essa democracia racial passar meio não desapercebida, que não era, né? Mas agora você tem coisas que ajudam a gente a ver isso efetivamente. Como assim democracia racial e eu tenho quase o triplo de número de pessoas mortas entre os negros? Como assim uma sociedade que não é machista e eu tenho esse número absurdo de mulheres que morrem por serem mulheres, né? Porque alguns ainda dizem, mas os homens também morrem. Mas quando a gente está falando desses números de violência contra a mulher, nós estamos falando de crimes muito específicos. Mulheres que morrem em casa, mulheres que morrem vítimas de seus parceiros, que são essas as características mais gerais dos crimes relacionados com as mulheres. E, se você me permite uma ligação, a gente tem essa ideia de uma interseccionalidade quando a gente vai ver a questão das mulheres negras, que aí a gente vai ter uma soma de opressões e de problemas que precisam ser resolvidos e de invisibilidade e de ausência de representatividade muito maior do que quando a gente pega cada um desses casos isoladamente. Quer seja a população negra, quer seja a população feminina, as mulheres negras, a gente tem uma intersecção de opressões ali muito forte. Ok, gente, está aí a professora doutora Mônica Galindo e fica claro que o nosso racismo é estrutural mesmo quando a gente vê a situação recente de uma juíza do Paraná, de Curitiba, se eu não me engano, que numa sentença condenou um jovem lá pela cor da pele. Não tinha prova, mas falou, não, dada a sua
sua cor de pele, certamente ele está envolvido na organização criminosa. Então, enquanto tiver esse tipo de pensamento, não vai mesmo. Doutora, muito obrigado, viu? Eu agradeço demais sua entrevista e, na sequência, a gente vai assistir. Eu só vou encerrar o programa aqui. Na sequência, a gente exibe o documentário Vozes Negras de Palmares, produzido pelo coletivo de intelectuais negras e negras. Obrigado, doutora. Muito obrigada a você. Eu só gostaria de acabar com uma questão mais positiva, que tem realmente a ver com esse vídeo. Gostaria de convidar todos a assistirem. Ele está no YouTube. Se você colocar lá Vozes Negras por Palmares, Vozes Negras por Palmares, você vai ver um pouco do movimento negro e de quantas coisas bonitas e interessantes já têm acontecido e que muitas vezes a gente não conhece. Então, convido a todos a vê-lo e agradeço muito, Alexandre, a oportunidade de falar com vocês e a gente está à disposição. Obrigada. Igualmente, a TV Câmara sempre à disposição. Muito obrigado, professora Mônica Abrantes Galindo. E